Muito bem, estamos de volta com o programa em pauta. Professor Jaime, antigamente, a menina, principalmente a menina, 12, 13 anos, já falava, eu quero ser professora. Hoje em dia, de 10, se uma falar, apanha das demais, né? Porque hoje em dia é difícil uma jovem querer falar, eu quero ser professora. Por quê? O que mudou daqueles bons tempos para hoje? A minha cunhada foi professora em Nova Odessa por muitos anos, se aposentou, 2 filhas, e as filhas diziam exatamente o que você diz. Mãe, professora não. Na realidade, qual a razão de não ser atrativo? Antigamente, as pessoas queriam, principalmente as mulheres, queriam ser professoras. Hoje em dia, com o mercado diversificado, com outras opções, alguém sempre sonha você médico, você dentista, você uma advogada. Todas as carreiras profissionais aonde não existiam mulheres, os campos foram abertos para mulheres. Portanto, as opções para as mulheres aumentaram. E eu vejo isso como um fato para que desvie a atenção daquilo que sempre quiseram ser e que era parte de serei uma professora. Agora, eu sou do tempo, professor, que a gente chegava na sala de aula, o professor entrava, a gente se levantava. Bom dia, professor, tudo bem? Hoje em dia mudou totalmente e o aluno trata o professor com xingamentos, com agressões. Nós estamos praticamente no dia a dia nosso vendo isso pelas emissoras de televisão, em jornais, que ocorre isso. Isso também desestimula a pessoa a ser professor? Sem dúvida nenhuma. Quando eu comecei com 19 anos, sendo professor na escola de cadetes, eu entrava na porta, existia um oficial que ia me receber, dava continência, dizia que a sala estava à minha disposição, e aí é que a gente iniciava as aulas. Hoje em dia, evidentemente, isso não ocorre. Ao longo desses 40 anos como educador, eu acabo selecionando professores para tanto o colégio quanto a faculdade. Na realidade, a gente procura sempre, em primeiro lugar, ver quais são as características pessoais do candidato a professor. A parte pessoal é importantíssima. Por que eu digo isso? Porque o respeito ao ser humano deve ser muito importante. Ou seja, o aluno, quando ele é respeitado, ele respeita. Não significa que não existam casos distorcidos. A juventude hoje é muito complexa. Eu vivo isso. Portanto, alguém de uma família desestruturada, alguém que tenha já envolvimento com droga. Como é que essa pessoa que quer algo melhor para si, que não admite que faz uso indevido de droga, como é que essa pessoa se portará dentro de uma sala de aula? Na verdade, é muito difícil. Como é que você vai restaurar algo que já foi destruído? É muito complexo, muito complexo. Mas eu digo para você, eu nunca tive problema, porque você trata sempre respeitosamente o aluno. Mesmo aquele aluno que não queira aprender, você se dirige a ele de uma forma muito cordial. Você é espelho. Portanto, você é a pessoa que chega mais cedo dentro da sala de aula, você não se atrasa, você não vai embora antes, você se empenha para que o aluno aprenda, e tudo isso é visto. Mesmo que o aluno não aprenda, mesmo que ele não tenha condição para isso,
ele não vai se revoltar contra você. Isso é um fato que na minha vida já ocorreu. Não pensa que todos os alunos do Colégio Politec, da Faculdade Politec, do período diurno, do período noturno, são alunos como aqueles que entraram na Unicamp. Hoje, nós temos que fazer um bom bolo com a farinha que a gente tem. E nós não desistimos nunca. Portanto, o relacionamento professor-aluno, a indisciplina, ele é também decorrente do relacionamento existente entre professor e aluno. É muito complexo. Mas o senhor não acredita que também a formação, como você disse, familiar, está influenciando muito? Isso é importantíssimo. Briga, o aluno vê o pai com a mãe brigando, vê o irmãozinho lá passando fome, ele leva tudo isso para a escola. Sim. No colégio, a gente vivencia isso com crianças de uma faixa etária menor, e às vezes uma família desestruturada, complexa, difícil, a gente acaba dizendo, cuida, por quê? Na realidade, a educação ela é complementar. Ela tem como parte integrante a família e a escola, que devem existir essa complementaridade. Se do lado familiar isso não ocorreu, nós temos como obrigação de, com carinho, acolher aqueles alunos e fazer a nossa parte. O que eu quis dizer é o seguinte, às vezes a gente diz para um professor, esquece a família e cuida do aluno. Mas é difícil. Mas é difícil, muito complexo. Qual o resultado que você tem disso? Dessa ação acolhedora, desse incentivo, desse estímulo para que aprenda. Qual o resultado? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Aí existem as pessoas discriminadas pela própria sociedade, porque não ocupam um espaço, não têm emprego, não têm profissão, e aí a vida é muito complicada e vai por caminhos os mais perigosos possíveis. Agora, professor, antigamente o aluno da escola pública saía sabendo muita coisa. Hoje em dia é difícil que aconteça até em algumas faculdades. O porquê? A educação do Brasil regrediu, o aluno não está querendo aprender, porque antigamente, o senhor sabe disso, todo mundo saía da escola aprendendo e aprendendo muito. Eu estudei sempre em escola pública, sempre. Toda a minha formação foi em escola pública. O primário, o ginásio, o ensino médio foi em escola pública, entrei na Unicamp. Só que eu pagava o sacrifício do conhecimento. De sábado e domingo, eu trabalhava de dia, passava os dias estudando. Você vê a China, pega a reportagem que eu falei. Num domingo pela manhã, o repórter está lá na Veja, para quem quiser ver. O repórter acompanhou um jovem que, aos domingos pela manhã, ia fazer reforço numa escola particular, paga lá na China, para que tivesse melhor sucesso no exame de admissão à universidade que existe na China, tipo o Enem aqui do Brasil, né? Então, a ambição, o sonho é que muda a sociedade. A parte cultural é importantíssima. Você tem que valorizar a educação. A China, nessa própria reportagem, diz que o Mao Tse-tung, em 70, 68, acabou todos os intelectuais, acabou mandando embora, mandou para o campo. Houve uma aversão à educação. Em 1970 é que houve essa retomada, essa ambição educacional na China. Então, é algo cultural. Eu próprio vim para Nova Odessa para estudar.
com um objetivo já incutido em minha mente pela minha família, pelos meus pais. Isso, evidentemente, o povo brasileiro quer estudar. Você me perguntou sobre a disciplina. Hoje em dia, alguém chega para mim, você no dia da 7 de setembro, a independência, você chega, nós vamos cantar o hino nacional brasileiro com o jovem, com respeito. E eu sempre tenho dito, o jovem, você tem que dizer a ele qual o comportamento que ele deve ter. Então, não adianta dizer que a juventude hoje não tem limite, não tem respeito. Não, eu não considero isso verdadeiro, não. Eu considero que o jovem hoje tem muito mais estímulos, tem uma internet, tem um desenvolvimento. Isso não acaba atrapalhando? Não. Existe lado ruim e lado bom. Por exemplo, o ser humano, o jovem, que fica o tempo todo na internet, ele é um ser humano isolado, porque ele não tem o contato, o calor, ele está se relacionando com alguns colegas, ele tem que sempre se manifestar de forma sorridente, feliz, alguém vai postar no Facebook uma foto dele próprio chorando? Não vai. E a vida tem momentos de tristeza, então é um artificialismo cobrado ao jovem, e aí eu digo para você que é uma penalidade para ele, né? Eu não sou alguém perfeito, como eu tenho que me apresentar, alguém legal, não sou o jovem. Eu tenho as minhas qualidades e eu também tenho os meus defeitos, mas uma conversa pessoal com alguém é muito mais importante do que bate-papos na internet. A internet é maravilhosa, nós temos que saber usar bem e aproveitar essa tecnologia maravilhosa ao alcance da humanidade. E está faltando diálogo na família, né? Antigamente o senhor sentava-se à mesa com os pais, almoçava-se, jantava-se. Hoje em dia não existe mais isso. Não existe. O pai sai de manhã cedo de casa, volta à noite. Às vezes o filho vai estudar à noite. O contato é menor. O pai chega em casa cansado, quer ver o seu jornal, a sua televisão, e o momento para o seu filho, né? Evidentemente, cada pai é um, age de uma forma. Eu acredito muito no ser humano, na qualidade, e nós estamos, apesar de tudo isso, o Brasil próprio está progredindo. Nós já somos a 6ª economia do mundo. Quem é que vai qualificar as pessoas? A educação, as escolas, as faculdades, as universidades. E é isso que a gente precisa despertar no jovem. Vamos fazer mais uma parada, já já a gente volta para o último bloco. Esse papo gostoso aqui com o professor Jaime.